Olá! Nesse vídeo, iremos trazer a resolução comentada dos exercícios da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, 2021, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Temos aqui a questão 1. Nessa questão, iremos utilizar apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5 para obter números de 4 algarismos diferentes. Na letra A, temos que encontrar o menor número. Para isso, vamos analisar a composição do número da esquerda para a direita e ir encontrando qual, entre os algarismos dados, é o menor. Para a primeira ordem analisada, a das unidades de milhar, vamos verificar os 4 algarismos, encontrando que o menor deles é o 2. Em seguida, como agora temos 3 algarismos restantes, devemos escolher o menor entre eles, que é o 3. Por fim, temos somente 2 algarismos e, entre eles, o menor é o 4, restando 5 para a ordem das unidades. Dessa forma, então, encontramos que o menor número possível, utilizando esses 4 algarismos, é o 2345. Na letra B, pede-se para encontrar o maior número. Então, agora vamos fazer o inverso do que foi feito na questão anterior. Continuamos começando da esquerda para a direita. Porém, vamos analisar qual dos 4 algarismos é o maior. Primeiro, temos que é o 5, em seguida, o 4, depois o 3 e, por fim, o 2. Obtemos, então, o número 5.432. Na letra C, queremos encontrar o maior número que começa com o algarismo 3. Nesse caso, já começamos colocando o algarismo 3 na primeira ordem analisada, a das unidades de milhar. E, em seguida, verificamos qual entre os 3 algarismos restantes é o maior, no caso, o 5. Depois, temos o 4 e, por último, o 2, formando assim o número 3.542. Já na letra D, pede-se o maior número que termina com o algarismo 5. Nesse caso, temos que começar colocando o 5 na ordem das unidades e depois verificar entre os 3 algarismos restantes qual é o maior. Temos então, da esquerda para a direita, o 4, em seguida o 3 e depois o 2, formando assim o número 4.325. Na questão 2, devemos considerar este número. Na letra A, nos é perguntado: qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Nesse exercício, vamos utilizar o quadro de ordens e classes, preenchido sempre da direita para a esquerda, e onde a posição de cada algarismo indica uma ordem e cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Então, para resolver este exercício, basta montar o quadro e preenchê-lo corretamente com o número dado. Podemos, então, observar que o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar é o 5. Na letra B, nos é perguntado: qual ordem o algarismo 8 ocupa? Observando o quadro já preenchido, podemos afirmar que o algarismo 8 ocupa a ordem das unidades de bilhão. Na letra C, nos é perguntado: a que classe pertence o algarismo 4? E o 9? Voltando ao quadro de ordens e classes, podemos ver que o algarismo 4 pertence à classe das unidades simples e o 9 à classe dos milhões. Já na letra D, nos é perguntado: quantas unidades o algarismo 2 representa? Ao observarmos o quadro, percebemos que o algarismo 2 ocupa a ordem das unidades de milhão, representando assim 2 milhões de unidades. Vamos agora para a questão 3. Nela, utilizaremos os números representados a seguir
para indicar. Letra A. Qual deles é igual a 5 dúzias? Temos que lembrar que uma dúzia é igual a 12 unidades. Então, para encontrar 5 dúzias, basta fazer 12 vezes 5. Na multiplicação, operamos cada algarismo da direita para a esquerda. Então, ao multiplicar 12 por 5, primeiro fazemos 5 vezes 2, 10, e então, nas unidades fica o zero e vai 1 para a ordem das dezenas. Agora, fazemos 5 vezes 1, 5, que, somado com 1, dá 6. Logo, o número a ser identificado é 60. Letra B. Qual deles é o menor número? Sabemos que os menores números são os que possuem a menor quantidade de algarismos. Entre os números que nos foram dados, temos o 60 e o 54 com menor quantidade de algarismos. Para identificar, então, qual dos dois números é o menor, é preciso comparar os algarismos que ocupam cada ordem, da esquerda para a direita, até obter um que seja menor. Na ordem das dezenas, temos os algarismos 6 e 5. O 5 é menor, portanto, o menor número é o 54. Letra C. Qual deles é o maior número? Os números que possuem a maior quantidade de algarismos são os maiores. Entre os números que nos foram dados, temos o 10.243 e o 10.234 com a maior quantidade de algarismos. Ao comparar os algarismos que ocupam cada ordem, da esquerda para a direita, temos, na ordem das dezenas, que 4 é maior do que 3. Logo, entre os dois números, o maior é 10.243. Letra D. Qual deles é o antecessor de 480? O antecessor de um número natural é obtido subtraindo uma unidade desse número. Então, temos 480 menos 1. Fazer 0 menos 1 não é possível, então é preciso utilizar a ordem das dezenas. Dessa forma, temos 10 menos 1, que é 9, e restam 7 dezenas, já que uma foi utilizada. O resultado é, então, 479. Letra E. Qual deles é o sucessor de 480? O sucessor de um número natural é obtido adicionando uma unidade a esse número. Então, 480 mais 1 é 481. Letra F. Qual deles tem 100 unidades a mais que 274? Sabemos que 100 unidades é igual a uma centena. Temos, então, que somar 1 na ordem das centenas do número 274, obtendo 374. Letra G. Qual deles tem 54 centenas? Uma centena é igual a 100 unidades. Então, 54 centenas é igual a 54 vezes 100, que vai dar 5.400. Letra H. Qual deles forma com 700 um par de números consecutivos? Na sequência dos números naturais, são chamados de números consecutivos aqueles que vêm um após o outro, ou seja, a diferença entre eles é de uma unidade. Para formar um par de números consecutivos com os 700, temos duas alternativas, 699 ou 701. O número que consta nas possibilidades é o 699. Letra I. Qual deles é o menor número de 3 algarismos? Temos os seguintes números de 3 algarismos. Analisando esses números, da mesma forma que já fizemos em questões anteriores, encontramos que, entre eles, o menor é o 100. Letra J. Qual deles é o maior número par de 3 algarismos? Sabemos que, para um número ser par, a ordem das unidades
deve ser ocupada por 0, 2, 4, 6 ou 8. Entre os números dados, são pares de 3 algarismos: 100, 374 e 998. O maior entre eles é o 998. Letra K. Qual deles é o maior número de 3 algarismos? Como já sabemos quais são os números que possuem 3 algarismos, basta analisar e encontrar que o maior entre eles é o 999. Letra L. Qual deles é o menor número de 5 algarismos que se pode escrever sem repetição? Os números com 5 algarismos sem repetição são 10.243 e 10.234. O menor entre eles, como visto na letra C, é o 10.234. Questão 4. Em um livro de história, o capítulo sobre expansões marítimas começa na página 38 e termina na página 53. Na letra A, devemos calcular a quantidade de páginas desse capítulo. Para isso, vamos realizar a subtração entre a última e a primeira página do livro. 53 menos 38 é 15. Entretanto, quando realizamos essa subtração, não contamos com a primeira página do livro, a página 38. Logo, é preciso adicionar uma unidade ao número de páginas. Assim, 15 mais 1 é igual a 16. Portanto, o capítulo possui 16 páginas. Na letra B, nos é perguntado: quantas páginas pares temos nesse capítulo? Se o total de páginas do capítulo é 16, sabemos que metade dessas são pares e a outra metade ímpares. Como o número de páginas pode ser dividido em duas metades iguais, temos 16 dividido por 2, que resulta em 8 páginas pares. Na questão 5, para encontrar o número de algarismos usados para numerar de 1 a 150 páginas de um livro de história, devemos, primeiramente, dividir os números de acordo com a quantidade de algarismos. Seguindo o mesmo princípio da questão 4, vamos calcular a quantidade de números com 1, 2 e 3 algarismos, fazendo o número final menos o número inicial mais 1. Lembrando que a subtração não contabiliza a primeira página, por isso temos que somar 1. Com um algarismo, temos 9 números. Com 2 algarismos, 90 números. Com 3 algarismos, 51 números. Agora, precisamos apenas multiplicar a quantidade de números pela quantidade de algarismos, dessa forma. Então, basta somar os resultados, obtendo assim 342 algarismos. Temos aqui a questão 6. Como Denise começou pelo número 1, podemos utilizar os dados obtidos no exercício 5. Sabemos que de 1 a 9 páginas temos 9 algarismos. De 10 a 99 temos 180 algarismos. E de 100 a 150 temos 342 algarismos. Logo, já podemos concluir que o trabalho possui menos que 150 páginas, pois 342 é maior do que 270. Até 99 páginas, temos 9 mais 180, que são 189 algarismos. Subtraindo do total de algarismos utilizados, temos 270 menos 189, que é 81. Estamos buscando um número entre 100 e 150. Logo, ele possui 3 algarismos. Vamos, então, dividir 81 por 3, que dá 27. E somando, temos 99 mais 27 igual a 126. Então, o trabalho de Denise
possui 126 páginas. Na questão 7, o hotel possui 3 andares, cada qual com 100 quartos, que serão numerados de 100 a 399. E queremos encontrar a quantidade de algarismos 2 utilizada na numeração de todos os quartos. Então, vamos analisar separadamente os casos em que temos o algarismo 2 nas centenas, nas dezenas e nas unidades. Com o algarismo 2 nas centenas, temos 100 números. Com o algarismo 2 nas dezenas, temos um total de 30 números. E com o algarismo 2 nas unidades, temos um total de 30 números também, como pode ser observado. Somando, obtemos 100 mais 30 mais 30, ou seja, 160 algarismos 2 utilizados. Logo, a alternativa correta é a letra A.